Você está assistindo aqui pela TV Galega Imagem da Cidade, Mesa de Bar, o programa que traz o blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. No programa de hoje, nós temos um convidado, figura importante no nosso município, que eu conheci ainda menino, porque o pai dele era meu companheiro de laios, e quando tinha aquelas festas com tomadora, o menino sempre aparecia junto. E ele cresceu. E como cresceu? Acho que chegou aos 2 metros de altura, né? Alexandre isso. Matias. Quase isso, Pimpão. Quase, né? Muito obrigado, pelo convite, pela oportunidade de participar pela primeira vez do programa Mesa de Bar, falar um pouquinho da minha vida pessoal, da minha trajetória até os dias atuais. Então, muito obrigado mesmo. Você é nascido em Blumenau, né? Sou nascido em Blumenau, em 1981, dia 15 de dezembro. 15 de dezembro. 15 de dezembro. Quase no Natal. Exatamente. Natal 10 dias. Exatamente. Então, blumenauense, tive a oportunidade de morar um período fora, mas sou apaixonado pela nossa cidade. Morou onde? Morei na Itália durante 5 anos. Ah. E sou mais... Não Você existe... foi estudar lá? Fui trabalhar, fui trabalhar. estudar, fui viver um pouco também, né? É importante essa vivência. Em que cidade você foi? Eu morei perto de Verona, no Lago de Garda, na cidade Lago de Garda. Pesqueira del Garda. O nome Que da é cidade. lindo aquele Muito lago, bonito, né? muito bonito. Lindo. Eu sempre brinco dizendo que eu fui para ficar 6 meses e acabei ficando 5 anos. Tamanha beleza do local e... Como eu fui para ali, vai ficar 2 anos, fiquei 12. É isso aí. E pela minha mulher e minhas filhas, eu não teria nem voltado, né? Foi um momento muito rico da minha vida, em que eu tive a oportunidade de conhecer novas culturas, viajar à Europa, conhecer um pouquinho do mundo. Isso com certeza influenciou aí na Mas minha... você tinha descendência de italiano? Não. Não, né? Não. Português, né? Meu pai é português, Pois é. descendente de português, a família tanto do meu pai como da minha mãe, né? Meu pai Matias, a minha mãe Arazão. Então a gente teve a descendência portuguesa na família, mas foi um momento bastante importante essa da oportunidade de morar na Itália, onde a gente pôde aprofundar mais também os conhecimentos. Enfim, foi um momento muito rico. E aproveitou para viajar por lá também? Viajei bastante lá nos Chega países férias, perto, né? exatamente. Tudo meio perto. Exatamente. É um A lugar Áustria, maravilhoso. A Áustria, que é um país lindo, né? Isso com certeza abriu muito a minha visão de mundo, né? Eu vivi sempre aqui na cidade, então sempre vivenciando aqui a nossa Blumenau, e poder vivenciar a Europa, vivenciar outros países, outras culturas. Isso acaba abrindo a nossa cabeça e com certeza agradeço muito a oportunidade que tive aí de fazer. Como é que pintou isso na tua vida? Você foi bolsa de estudo? Foi oferta de trabalho? Não. Foi aventura? Eu tinha uma namorada na época e ela tinha familiares que moravam lá. E aí surgiu a oportunidade, eu sempre quis morar fora para aprender uma outra língua, para vivenciar novas culturas. E aí ela me convidou na época para ir para a Itália. O nosso objetivo final era, eu sempre queria aprender o inglês, aprofundar mais a língua inglesa. E aí o nosso objetivo era ficar um tempinho na Itália e depois irmos até Londres para poder ali então permanecer um pouco mais de tempo. Mas, como eu disse, me apaixonei loucamente pela Itália e dos 6 meses que inicialmente era para nós ficarmos lá... E pela guria que foi atrás também, não? Também fiquei um tempo com ela. Depois, infelizmente, a gente tomou caminhos distintos, né? Ela tinha a vida dela lá e eu... Ela permaneceu lá? Permaneceu lá. E eu resolvi retornar a Blumenau, enfim, isso já faz... Foi em 2000, eu fui em 2005, voltei em outubro de 2009. Então já faz um tempinho aí já que a gente está de volta a Blumenau. É que a terra da gente é a terra da gente, né? Com certeza. Você quando está no terra estrangeira, você não pode reclamar de nada, e você não está contente, por que não vai embora? É verdade. Né? Aqui a gente pode reclamar do que a gente quiser reclamar. E durante um período, Pimpão, eu realmente pensei que a minha vida seguiria por lá. Mas ali no finalzinho do 3º ano, caminhando para o 4º, comecei a repensar um pouco algumas situações, principalmente o distanciamento da família, né? Sozinho lá. Tu começa a repensar algumas datas como Natal, né? Aniversário dos teus pais, dos teus familiares. E esse distanciamento, por mais que a gente tentasse se ver pelo menos uma vez por ano, mas essa distância começou a apertar, a saudade apertou, falou mais alto. Então, no final de 2009, ali, eu resolvi retornar a Blumenau. E aí estamos direto aí. E o que você foi fazer lá? Não virou pescador lá, né? Não. No começo, eu te confesso que eu fiz de tudo um pouco. Né? Quando eu cheguei lá, eu não tinha documento ainda e também não falava um A em italiano. Então, tive a oportunidade de trabalhar na colheita da uva. Foi meu primeiro trabalho lá, com 2, 3 semanas chegado na Itália. Então, trabalhei na colheita da uva, trabalhei como garçom, trabalhei como salva-vidas,
fiz alguns bicos de segurança também, Uhum. e depois a gente foi se aprofundando, e aí tive a oportunidade nesse meio tempo de estudar, e não conseguia conciliar muito trabalho, mas foi uma grande experiência na minha vida. Né? Tudo vale a pena, né? Quando a alma não é pequena. Vale mesmo. Foi uma experiência que eu levo até hoje, né? O reconhecimento às pessoas, ter muita humildade, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, hoje quem está por cima, amanhã pode estar por baixo, e assim sucessivamente. Então foi muito interessante isso na característica do meu caráter até, né? De poder moldar o meu caráter. Foi muito... Agora aqui em Blumenau, você estudou onde? Eu estudei na Escola Barão do Rio Branco quase toda a minha vida, né? Desde muito pequeno até o primeiro ano no segundo grau, que na época se dizia assim, e depois dos últimos 2 anos finais, do segundo grau e terceirão, eu fiz no Colégio Energia, preparatório já para o vestibular. Sou muito feliz também com todas as minhas amizades, carrego até hoje. Né, e a família católica, mas foi para a escola luterana, Fui. né? E uma excelente escola, né? Exatamente. De passagem, né? Exatamente. Eu sou muito grato, né, toda a educação que a Escola Barão do Rio Branco me deu, pelas amizades que a gente cultiva até hoje, os grandes amigos que eu tenho, que desde a época lá, de 6, 7 anos, 8 anos, já amigos, e a gente consegue manter a amizade até hoje. O professor lá não te pegou para jogar vôlei também? Joguei vôlei. Pois é, com essa altura. Joguei vôlei com o seu Arthur Novaes, saudoso Arthur Novaes. Tive a oportunidade de defender as cores da nossa cidade, né? Jogos escolares, joguinhos abertos, Jogos da Primavera, também joguei pela Escola Barão. Então, o esporte foi uma bênção na minha vida, né? Porque já desde aquela época nós tínhamos amizades, às vezes, não tão benéficas quanto outras. E o esporte, ele te leva para um caminho da saúde, né? Te afasta das drogas. Faz muita amizade, né? Foi muito importante, né? Para me moldar e me colocar num caminho do bem, sem me desviar. E o esporte, o professor Arthur é uma pessoa maravilhosa. Né, morreu cedo, né? Exatamente. E com certeza colocou toda uma geração aí nos trilhos. Né, e eu também levo grandes amigos do esporte, do voleibol, né, senso hierárquico, trabalho coletivo, né, a questão da amizade. Isso tudo equipe, o esporte me proporcionou. Trabalho em equipe é importante. Né? E a gente fazia, na época, né, a realidade do voleibol da Barão era outro. Era antes do patrocínio, por exemplo, da Ceval, que deu um incremento e potencializou muito o voleibol aqui da nossa cidade. Era só na força de vontade mas mesmo. Era muito na força de vontade. Eu me lembro que a gente trabalhava, ia jogar com o auxílio dos pais, né, fazendo vaquinha, um cedia o carro, o outro ajudava na alimentação, o outro na hospedagem. A gente tinha apoio um pouco da prefeitura da época também, que cedia uma Kombi, que a gente ia às vezes daqui a Concórdia de Kombi, ou daqui a São Ludgero, no sul do estado, viajava o estado jogando campeonatos estaduais. Então foi também uma grande experiência, né, de poder sair de casa assim muito cedo para ficar nos finais de semana alojado, em escolas, em igrejas, onde a gente tinha a oportunidade de ficar. E isso aí vai amalgamando o companheirismo. Com certeza, com certeza absoluta. Isso aí foi muito rico também. Agora, e o teu vestibular? Você fez vestibular para quê? Eu fiz vestibular para administração de empresas. Aí fez na FURB mesmo? Na FURB, exatamente. Sou formado na FURB e foi uma época também bem interessante da minha vida, em que eu acumulava a faculdade no período noturno e eu trabalhava na empresa do meu pai, que o senhor conhece bem. Meu pai tinha uma refrigeração autorizada da Brastemp, ali na rua Joinville, onde hoje tem uma imobiliária ali no local. E a gente, durante muito tempo, se não me engano, 35 anos, a empresa ficou ali na rua Joinville. Né, e o meu pai, a primeira autorizada de Blumenau, autorizada Brastemp de Blumenau, foi o meu pai quem abriu aqui. Tem um tempo que ele estava ali na rua São Paulo, ali perto da ponte, né? Também foi. Na verdade, ele abriu ali na rua Tocantins. Isso. E aí depois é que ele adquiriu o terreno ali na rua Joinville, exatamente. Isso. Porque ali pegava enchente, né? Qualquer enchetezinha tinha que sair correr para carregar tudo. Exatamente. E ele enchia ali de... E aí, como no período de enchente também era o período que mais trabalho tinha na refrigeração, ele teve que sair dali porque ele precisava acudir os outros, ele não podia estar perdendo tempo para se acudir. Então, ele acabou optando ali pela Rua Joinville, que na grande enchente de 1983, né, infelizmente também acabou atingindo também ali, lá, porque também foi tudo. Foi água quase até lá no pé do morro da Rua Joinville, tamanho foi verdade, foi aquela enchente de 83. O seu pai, por sinal, é quase meu xará, né?
Ele é Valtair. Valtair José Matias. E que ele foi uma figura também de destaque aqui na nossa política, porque foi presidente do SAMAI, né? Exatamente. Meu pai foi vereador. Foi vereador também, é? De 93 a 96, no extinto PDC, ele se elegeu pelo PDC. E aí logo no início do mandato, em 93, o PDC foi extinto e ele já migrou para o PSDB, onde a gente permanece. Levado pelo Dalírio, pelo Vilso Souza. Na época nós tínhamos, o PDC ele tinha 3 lideranças aqui em Blumenau. Era o meu pai vereador, o Marco Antônio Van Rosque, vereador, também, e o deputado estadual Marcelo Reico. Sim, Marcelinho. Exatamente. Então, esses 3 convidados pelo PSDB na época, que era o doutor Caminha, né, o Dalírio Beber, que está até hoje, Delcio Vieira também. Então, com esse e o doutor, aquele médico pediatra, como é? Doutor Maurício Nascimento. Maurício, né? Também grande secretário de Educação, foi meu pediatra. Ideólogo, esse era um líder ideólogo, não foi? Exatamente. Doutor Maurício, aliás, encontrei ele recentemente. Tá... Mas é um medroso, olha, eu já tentei N vezes trazê-lo aqui para contar a história dele, porque a história é bonita, né? Muito. Ele é um rapaz de uma família pobre, a mãe dele era lavadeira, né? Lavava roupa para pagar os estudos dele. E deu esse brilhante médico aí, pediatra, né? Exatamente. Mas não tem jeito. Não tem jeito. O doutor Maurício tem uma particularidade, ele foi me visitar na Itália. No período que eu estava lá, ele estava passando ali pelo Lago de Garda. E aí nós nos comunicamos e tomamos um vinhozinho. Tomamos um vinho, jantamos juntos, foi bem interessante. Alexandre Matias, nós vamos fazer uma pausa para rodarmos nossos comerciais, enquanto nós tomamos um gole aqui do nosso... Esse é um vinho português, você quer descendente português? Esse vinho lá da região do Douro, né? Um vinho da Rede, que é uma vinícola mais velha do que o Brasil. 1484. Espero que goste. Vamos lá. Saúde. Aos comerciais.